Então, começou a gravação aí. Bom dia, quase boa tarde, por muito pouco, não boa tarde. Bom dia aí, Guarapari. Nós já começamos a aula falando um monte de coisa, só que não tinha colocado para gravar, coloquei agora. Primeira série, Guarapari, hoje é dia 16, terça-feira. Nossa segunda aula da semana agora vai ser assim, lembrando que nossas aulas agora são toda segunda e terça, ok? Já adiantando, pode enviar o vídeo do trabalho. Um momento, pessoal, que apareceu uma notificação, eu não consigo. No dia 6 mesmo. Então, não precisa, Isabela. O Betina entrou. Betina! Menina! Como você está? Quanto tempo que eu não te vejo? A Lef entrou. Tudo bem? Já tem um tempinho. Mês passado, a última vez que eu te vi. E aí, tudo bem? A vida? Tudo tranquilo? Bem? Que bom que você voltou a assistir minhas aulas, fico feliz. Perdeu a de ontem, e de todo o mês de junho, mas tudo bem, estamos aí. Pessoal que não sentia muito minha falta, né? Tem vários, tá? Como você, Betina, que não sentia menor minha falta, Anne, nunca vi. Tem uns aqui que somem, nem dão as caras. Beleza. Lembrando que eu estou, não só para Betina, tá? Isso é um aviso direto aí para todo mundo. Isabelle acabou de entrar, que também não estava presente ontem, né, Isabelle? Ontem, na aula de ontem, de semana passada. Ah, essas aulas, gente, eu estou gravando, isso ajuda muito vocês. Quando dá para gravar, quando não tem nenhum problema técnico, algumas vezes eu tive problema técnico, não gravei, e eu estou dando conteúdo. Ó. Estamos terminando climatologia, matéria da prova. Entende? Estou falando sobre a questão da PI, Projeto Integrado de Geografia e Atualidades, que é a questão sobre a pandemia do coronavírus no mundo e o isolamento social. Vocês têm que construir uma charge ou um meme, e as especificações eu acabei de falar, vou repetir agora que está gravando. Vocês podem fazer tanto a charge quanto o meme desenhados à mão, fazendo recortes. Eu vou deixar de forma livre, ou também usando plataformas digitais, como o Paintbrush, como o Paint, né? Como é mais conhecido hoje, como o Photoshop. Vocês podem tirar, mas tem que ser original. Tem que ser uma construção. E o texto também explicando toda essa construção. O que você queria dizer com isso, o que você pretendia. A Lara acabou de entrar. Aí, sem problema, Betina. Não, o Vitor, não precisa ser animado. Não precisa. Meme ou charge. Não precisa ser o vídeo. O vídeo aí, não precisa você gravar um vídeo. Até colocar ali sobre a questão de você tem que mandar o vídeo, como é que faz. Não, esquece vídeo. Esquece vídeo. Esquece vídeo. Faz a charge ou meme, papel ou digitalizado, entende? E manda para mim, ou por e-mail, ou pela atividade de entrega. Forma um arquivo e a atividade para entrega você remete ele de volta, ok? Não precisa gravar vídeo. Tá, não, então, não precisa. Eu sei, Isabela. Não precisa gravar vídeo para apresentação, não. O que acontece é o seguinte, no dia da apresentação, mês que vem, eu vou colocar alguns, não vou botar todos, eu vou botar alguma charge, alguns memes, para os alunos que queiram apresentar aqui na hora, através do áudio ou do vídeo, ou algum comentário no chat, mas não vai ser de forma obrigatória. A nota vai ser dada basicamente no texto de Word que vocês vão gerar, explicando o trabalho de vocês, a intenção, o pensamento, a correlação, que precisa de um texto explicativo. No Word tem lá para você explicando, não, eu pensei nisso, eu peguei isso para fazer a charge ou para fazer o meme,
tá, eu me inspirei nisso, eu me inspirei naquilo. Aí explica. Se eu não me engano, é no máximo 5 linhas de explicação. E depois você manda a charge. No dia, eu vou escolher alguns, e talvez nem seja dia 6, tá? Eu coloquei dia 6 porque a gente vai entrar de férias, pode ser na outra semana. Aí eu coloquei ali, aí a gente pega e fala assim, aí gente, ó, coloquei isso aqui, quem é que tá afim de falar um pouco sobre o seu? Aí a gente vai desenvolvendo uma coisa mais natural, sem essa obrigatoriedade. Vocês usam muito um pouco o microfone, eu acredito que é uma questão de timidez, muito exagerada. Vocês raramente abrem o vídeo. O pessoal do segundo ano já usa mais o microfone, já até abre o vídeo. Vocês ainda não. Mas vamos de forma gradativa. Vocês estão usando bem mais o chat agora do que antes. Já viu? Já é uma mudança. Esse grande seu, Cefas, é na charge, no meme ou no texto? O texto tem que ter em torno de umas 5 linhas explicativas, bem direta, explicando o que você está querendo, e o tamanho do desenho, um tamanho de uma folha, né? Assim, parte de uma, não a folha toda. Então, Lara, não, Cefas, o texto em umas 5, 6 linhas tá bom. Não precisa ter esse medo todo, Lara, de ligar a câmera. Eu, quando fui dar a primeira aula para vocês, eu tava hiper nervoso e tudo mais, abrir a câmera, falar e tudo mais. Nossa, que coisa horrível. Mas depois vai ficando uma coisa natural. Fica uma coisa simples. É uma questão de você tentar. Ó, vê uma coisa interessante, Lara. No início, quando eu comecei a dar aula, nem escrever no chat você escrevia. Agora você já está escrevendo. Falando que abrir a câmera jamais. Na próxima aula, que tal você usar um pouco mais o microfone? Arranje um microfone aí e usem, conecte no celular ou no computador e fale por ele. Aí depois que vocês abrem um vídeo. Hoje o Eurico abriu o vídeo dele, os alunos de vez em quando abrem. Entende? Não tem problema nenhum. Ajuda a participar da aula, mas de pouquinho em pouquinho. Então, beleza, Cefas? Beleza, pessoal? Então, PI aí, qualquer dúvida, lembre-se. Botar aqui no chat. Botar aqui. Eu sei que vocês já sabem. emerson.silva@darwin.com.br. Esse é o meu e-mail institucional da escola. E aí, qualquer dúvida, já tiveram algumas alunas que já até me fizeram pergunta essa semana. Entra lá, pergunta, questiona. Professor, eu já comecei a fazer assim, o que você acha? Devo ir? Vocês podem usar à vontade, entende? Próxima aula também, se vocês quiserem apresentar. Professor, dá uma olhada aqui, ó. Tá bem, o branco aqui faz, o fundo, sumiu. Aí, ó, eu fiz o desenho aqui, o que você acha e tudo mais. Entende? Vocês podem usar tanto a câmera ou mandar por e-mail para falar como é que está indo o trabalho de vocês. Lembre-se, pontuação, trabalho individual, ponto individual. Não fez, fica sem ponto. Bora? Segunda coisa que eu tinha que falar. Esqueci. Na semana que vem, deixa eu pegar aqui o meu papelzinho. Na semana que vem, segunda e terça-feira, a Gabriele acabou de entrar. Um pouquinho atrasada, né, Gabriele? Mas tudo bem, é válido. Na semana que vem, segunda e terça-feira, vamos ter um foco maior sobre atualidades. Eu já passei três temas, eu ponho aqui minha mão some, 3 temas de atualidades. Eu já passei violência contra a mulher, que vem aumentando muito no Brasil após o isolamento social. Estudem o tema, vejam os vídeos, as reportagens, está lá no blog de atualidades de vocês, a primeira série. Já enviei para vocês sobre violência contra a mulher, se não me engano é 15º ou 6º tema. Depois, o segundo tema, intolerância religiosa, deste mês, tá? É o deste mês. Intolerância religiosa, que está muito forte no mundo, né? Mesmo com pandemia não vai ter. Aí depois, o terceiro tema, que é o dessa semana, o tema dessa semana,
terceiro setor, que um monte de gente não faz ideia do que é o terceiro setor da economia. E o quarto tema, que vai ser semana que vem, já estou adiantando, obesidade infantil, já foi tema da redação do Enem alguns anos atrás, ok? Esses 4 temas. Vamos usar a aula de segunda e da terça-feira para falar sobre atualidades. E se, é claro, termina antes, a gente já emenda a geografia. Sim, a pergunta do Antônio, Aleph e Mina. A partir dessa semana, sempre 2 aulas. Uma aula na segunda e uma aula na terça. Curiosamente, a primeira aula da segunda e a última aula da terça, porque foi o horário que deu para encaixar. Ok? Ponham isso na agenda de vocês. O Aleph perguntou, tem uma dúvida em relação a uma questão da prova. É para tirá-la aqui? Pode tirar. Fala aí o, o, o Aleph. Peraí, rapidinho, Aleph. Nina fez uma pergunta aqui. A, a charge tem que ser, e o meme tem que ser engraçados? Charge não necessariamente tem que ter graça. A charge pode ou não ter graça. Geralmente tem, mas o meme sempre tem. A função do meme é ser engraçado. Isabela Pacheco, a gente fez uma redação sobre obesidade com o professor Manu. Exatamente. Obesidade. Aí o próximo tema da próxima semana, que eu vou colocar sexta-feira, é sobre obesidade infantil. Infantil, tá? Mas violência contra a mulher, intolerância religiosa e terceiro setor já estão lá para vocês estudarem, ok? Espero ter respondido. E aqui agora, o Aleph. O Aleph, ele... Como assim? Eu não entendi, Aleph. Você quer tirar uma dúvida sobre a prova? A que prova? Aquela prova, a prova objetiva? E a sua dúvida é qual? Você não fez a prova? Não entendi. Qual é a dúvida dela? Pode perguntar. Questão 19. Você lembra um pouco como é a questão? Eu não estou com a prova aberta aqui agora, não. Vai demorar um pouco para eu ter acesso a ela. Faz um favor para mim, o Aleph. Você está no chat agora. Sobe um pouquinho aí os comentários anteriores e dê uma olhada no meu e-mail e faz a pergunta pelo e-mail, porque aí eu vou lá, dou uma olhada na questão e te ajudo. A Isabela Pacheco não fez a prova ainda e nem vai fazer. Essa prova ela já acabou. Agora ela vai fazer prova de segunda chamada. Quem perdeu a prova, quem perdeu a prova objetiva ou a prova discursiva, faz segunda chamada. Quem perdeu TM, quem perdeu PI, perdeu ponto mesmo. Não tem saída, não. Tudo bem, primeiro ano? Ok? Deixa eu ver aqui uma coisa. Então vamos lá. Tô com medo de chegar mais alguém. Deixa eu ver aqui o Aleph. Entendi, Aleph, mas é isso mesmo. É porque, na verdade, eu não estou vendo aqui as cores direito. Mas assim, se você for lá em 2060, é 2040 e depois de 2060. É que eu tô com dificuldade de ver a cor, Aleph. Vai prestando atenção em mim.
Um momento. Nossa, engasguei feio. O Aleph. Então, se você olhar a questão, é uma questão de cor, tá? Isso é muito importante. X é uma cor que eu não consigo ver aqui por conta está muito pequeno, mas se você for na última parte do gráfico, 2060, é a segunda. A primeira, se não me engano, é W, que é a Ásia, e depois é X, que é a África. E a África, ela vai... Gente, como é... Não posso fechar aqui não. Onde que fecha aqui agora? Acho que é aqui fora. Ah, consegui. Então vamos lá, Aleph. E a África, é porque eu tinha aberto a imagem e não estava vendo nada direito. E se você olhar o gráfico, a África tem um crescimento populacional, é o maior do mundo hoje. O maior crescimento populacional do mundo é da África, do continente africano. Eles vão ter um crescimento até 2060, se tornando o segundo continente mais povoado do mundo fora da Ásia, porque o da Ásia tem a questão da China, da Índia, que mesmo... O caso da Índia não está desacelerando, mas a China está desacelerando bem, mas o número de habitantes que eles têm é muito grande. Deixa eu ver aqui. Não, o Aleph, não faz sentido. Eu marquei XW porque né, pela África ser na maior parte laranja. Ah, então foi você teve uma confusão de cor. Foi isso. Ah, cada continente era uma letra. Cada continente era uma letra. Foi uma confusão que você fez com as cores. Cada continente foi uma letra ali. E aí a letra do continente africano era o X. E falava qual que o continente africano ia ter. Quem acabou de entrar? O Edgar. Boa tarde, Edgar. Boa tarde, Edgar. Não estou brincando, não. Já é boa tarde mesmo, tá? Já há tempos que você não aparece, né? Sim, é exatamente isso. A, a, é isso mesmo que você falou, Lara. A partir de 2015, como é que ficou essa questão aí do crescimento? Sem problema, Edgar. Lembrando que você faltou ontem, tá? Tô anotando aqui todo mundo que tá me deixando na mão, tá? Mas beleza, pessoal? Ok? Então eu vou fazer o seguinte, eu quero saber sobre o que eu falei até agora. PI, para fazer as TMs, não esquece de fazer as TMs, elas estão com datas programadas para fechar, uma vez que fechando vocês perdem a pontuação dela. A questão da atualidade semana que vem, nós temos a questão dos 4 temas para discutir semana que vem de atualidade. Estudem para vocês poderem participar, não ficar só um monólogo, que é uma coisa muito chata. E agora voltamos para a matéria que eu parei ontem. Se vocês tiverem alguma pergunta, pode colocar aí, tá? Ontem eu parei, cadê ela aqui? Em climatologia. Estamos aí em climatologia. Já apresentei todos os elementos que que podem alterar a temperatura e o clima no mundo. Estou passando, tá? Estou passando o slide porque isso tudo já foi passado. Aí falei sobre latitude, altitude, massas de ar. Essas de massa de ar foi bem interessante, teve gente que ficou bem cabreiro com ela. Depois a continentalidade e maritimidade, correntes marítimas, vegetação e falei sobre esse exercício do Enem e paramos aqui, ok? Esse foi o último ponto e daqui que nós vamos continuar da aula de ontem. Lembrando que semana que vem vai ser a atualidade, tá? Caso nós terminamos os 4 temas, provavelmente só vai terminar na terça-feira. Vamos começar na segunda terça-feira. Terminar um pouco antes, eu volto para a geografia, ok? Pessoal, o que cai do céu? Aí, em termos
de água. Tem muita coisa que cai do céu, mas eu estou falando de água. Água cai do céu. Nós temos a água caindo do céu em forma de neve, granizo e chuva. Aí você olha o SLAD e fica bem assim, nossa, precisava ser tão ignorante na letra Z. É porque é muito esquisito quando você ouve alguém falando assim, ah, teve chuva de granito. Você já imaginou chover para paralelepípedo? Aqueles blocos que ficam atrás carregado por caminhão? Aquela vai ser, ah, teve uma chuva forte de granito. Não, não é legal. Está matando feio as pessoas na Terra. Então, é chuva de granizo, não granito. Não fala isso de maneira alguma. Se você... Ah, curiosidade. Eu sei que eu estou gravando isso, vou me arrepender disso, mas tudo bem. Já teve um local que tinha parcialmente chuva de granito, aí em Guarapari. Eu sei que alguns de vocês não estão em Guarapari, mas a escola está, então eu vou falar como a maioria está. Aí em Guarapari tinha chuva de granito. Não tem a pedreira? Ali, entre Perocão e as Três Praias, não tem? A pedreira? Parque. Eu sei que vocês já foram em show lá. Então, aquela pedreira, no passado dela, década de 80, mais ou menos, ela tinha muitas explosões. Eles estavam explorando ali granito, tirando ali brita, blocos de granito para fazer calçamento e um monte de outra coisa. Aí o que acontece? A estrada ela passa muito perto. Então, o Vitor até falou que a empresa do pai dele começou ali. A estrada, aquela rodovia, né, que liga Guarapari a Vila Velha, pelaquela parte ali, passa muito perto da pedreira. E antigamente, quando tinha explosão, caía em cima de carro, caía em cima de casas próximas. E aí eles chegaram até colocar uma cancela. Eu lembro que já vi uma foto da década de 80, ali na Pedreira, perto do posto de gasolina. Quem está vindo de Vila Velha, quem está indo de Vila Velha para Guarapari, tem um posto de gasolina. Antes de chegar à Pedreira, ali próximo tinha uma cancela que fechava a rodovia. E lá em frente à entrada das Três Praias tinha outra cancela, para travar, para não passar carro por conta da explosão. Eu vi uma foto disso já. Então aí em Guarapari, tinha que ser Guarapari, existia chuva de granito, parcialmente, parcialmente. Aí o que acontece é que isso gerou muito transtorno e no final das contas eles pararam de ter essas explosões pro lado de cá da pedreira e passaram a ter só do outro lado. Ela continua em atividade, mas uma atividade bem mais fraca do que no passado. Mas vamos lá, neve, granizo e chuva. Neve é a cristalização de uma pequena parte da gota de água. Curiosidade, não neva em qualquer lugar do mundo. Neve é uma coisa bem específica. Os lugares que nevam no mundo são bem pontuais. Não é uma coisa muito assim, qualquer lugar do mundo pode nevar. Não, não é. Tem que ter vários fatores para poder nevar. E uma curiosidade, a neve, ela é o congelamento do fragmento de uma gota. Não chega nem a ser uma gota inteira, o congelamento dela, é o fragmento dela. Já o granizo, que vocês estão vendo na mão do sujeito aí no slide, o granizo, que é uma bola de gelo, ele pode acontecer em qualquer lugar do mundo. Já até aconteceu aqui em Vila Velha, já aconteceu em Guarapari. Não é muito frequente em clima tropical acontecer, mas acontece. Chuva de granizo pode ter em qualquer lugar do mundo. E chuva também. Chuva é a queda aí não líquida, né, da água da atmosfera, da nuvem. E uma coisa que impressionantemente cai em prova, mas cai, são os 3 tipos de chuva. Existem 3 tipos de chuva e isso cai em prova, tá? Estudem com cuidado. A chuva, vamos começar com a chuva de convecção, ou chuva convectiva, que é essa primeira à esquerda. A chuva convectiva, ela é uma chuva que ela também é chamada de chuva de verão. Como é que ela forma? Ela forma da seguinte situação: existe a evapotranspiração,
A evaporação dos corpos hídricos. Rio, mar, lago, corpos hídricos. A evaporação dos corpos hídricos e a transpiração de animais e plantas, principalmente as plantas. Se você somar a evaporação e a transpiração, gera a evapotranspiração. A evapotranspiração forma a nuvem de chuva e de acordo com que ela vai subindo, a temperatura vai diminuindo, ela condensa e cai. É a chuva convectiva. Sobe, evapotranspiração, desce chuva. Sobe, evapotranspiração, desce chuva. Por isso o nome convectiva. Como é as características dela? É uma chuva torrencial, chove muito, forte, gotas grandes, grande volume de água, geralmente causa inundações em determinadas áreas, deslizamento de terra em outras, mas ela não muda a temperatura. Se o dia está quente, ele continua quente. Então é uma chuva e não demora muito. Em pouco tempo essa chuva acaba. E o céu já começa a ficar limpo novamente. Muito comum na Amazônia. Segunda, chuva orográfica. Se vocês tiverem dúvida, pode perguntar, tá? Chuva orográfica, que é essa que está acima na direita, superior à direita. Orográfica quer dizer chuva de relevo. A nuvem de chuva está vindo, o nome dela é cúmulos nimbus. A nuvem de chuva está vindo carregada pelo vento e chovendo. Aí, nesse caso, chuva convectiva normal. De repente, ela encontra um bloqueio, um relevo, um morro. Bate nesse morro, porque o vento está carregando ela para lá, bate nesse morro e começa a subir. Ao subir, ao ser pressionada nesse morro e ao subir, à medida que ela vai subindo, a temperatura vai caindo mais ainda, ela vai começar a chover mais ainda. Então, ela está chovendo nesse lado do morro por conta da presença dele. O nome disso é chuva orográfica. No mar, Vitor, geralmente a chuva é convectiva. Evapora no mar, cai no mar. Evapora no mar, cai no mar. Normalmente convectiva. A chuva orográfica acontece no sertão nordestino, ali no Nordeste. No Nordeste tem uma serra chamada Serra da Borborema. É uma cadeia é um planalto com várias serras. Serra da Borborema. Aí o que acontece? A nuvem vem do mar, chega ali, encontra o bloqueio e começa a chover. Aqui é chamada Zona da Mata, chove bem desse lado. O nome dessa parte aqui do relevo chama-se Barlavento. Barlavento. Está escrito aí no slide. Barlavento. Chove muito desse lado. Quando a nuvem consegue passar o relevo, aqui está o relevo. Quando a nuvem consegue passar e ir para o outro lado, esse lado de cá é sotavento. Sotavento. Esse lado de cá já não tem mais água na nuvem. Aí ela quase não chove. Por isso existe o sertão nordestino. O sertão nordestino, do outro lado da Serra da Borborema. Do lado de cá, floresta de Mata Atlântica, plantações de cana-de-açúcar, as principais cidades. Chove bem pra caramba. Do lado de cá, sertão nordestino, não chove quase nada. E a Serra da Borborema. Isso é chuva convectiva. Ok? E de baixo, aí, chuvas frontais, tá vendo? A chuva frontal é quando tem choque de frentes. Tem uma frente quente, geralmente a frente quente em vermelha é uma frente chamada estacionária. Ela já está ali, ela ocupa aquele espaço ali de forma natural. E aí vem uma frente fria, essa que chegou anteontem, né? Aqui no Espírito Santo. Anteontem, hoje é terça, domingo ela já estava dando as caras. Mas, na verdade, ontem, segunda-feira, que ela ficou forte. E hoje, de ontem para hoje, de segunda para terça, caiu um pé d'água e hoje está tudo nublado. E aí o que acontece? Chega uma frente fria, presta atenção. Chega uma frente fria e pega a frente quente e empurra ela para cima. Aí o choque das duas vai gerar uma chuva fina, chamada de chuva frontal, porque foi choque de frentes. A chuva frontal é uma chuva fina, longa, chove durante muito tempo, apesar que ontem caiu um pé d'água.
Mas geralmente é uma chuva fina, longa, demora dias e a temperatura cai, fica mais frio por conta das características da frente fria. Exatamente, Edgar. A chuva meio que o relevo, ali a montanha, a serra, meio que prende a nuvem, trava a nuvem na chuva orográfica. E aí os ventos obrigam ela a subir e passar para o outro lado. Mas aí, para ela conseguir fazer esse caminho, ela descarrega tudo de um lado só. E quando ela passa seca. Entendido? E a chuva. Ah, uma curiosidade sobre a chuva frontal, que é essa terceira. Quando a frente fria choca-se com a frente quente, como o ar gelado, frio, é mais pesado, lembra da parte do ar-condicionado? Essa questão? O ar frio é mais pesado, ela vai descer e vai empurrar a frente quente para cima. Normalmente, num dia normal, o ar quente fica embaixo, o ar frio fica em cima. Quando acontece choques de frente, acontece uma coisa chamada inversão térmica, que vocês vão aprender futuramente em impactos climáticos mundiais. Inversão térmica. A frente fria fica embaixo, a frente quente em cima e acaba a coisa estando invertida. E lá vocês vão descobrir futuramente o que a inversão térmica pode causar. Mas o choque frontal entre frentes frias e quentes gera chuva frontal e também inversão térmica. Ok? Dúvidas sobre os tipos de chuva? Muito importante, hein? Todas as três, Vitor, todas as três causam raios. A que tem a maior proeminência de raios costuma ser a chuva convectiva. Ela que carrega a maior quantidade de energia a ser dissipada. Só que as três causam raios. Assim, uma vez eu li que as convectivas são chuvas mais comuns, mais frequentes, e eu acho que é por isso que causa mais raios, porque elas são mais constantes de aparecer. A chuva orográfica e frontal, elas são mais raras de acontecer. Então, mas as três geram bastante raios. Mais alguma pergunta sobre chuva? Então, beleza, continuando aí. Eu não vou passar para vocês, porque toda vez que eu passo vídeo pelo Teams, ele trava pra caramba. Pegue o slide, tá lá o slide, lá no blog de geografia, baixe esse slide no seu computador, faça o download, e vocês vão ver o que é tromba d'água. Aconteceu em Belo Horizonte, foi ano passado retrasado. Nossa, acabou com a cidade, matou gente e tudo mais. Cada destruição são 4 vídeos para vocês ficarem boquiabertos sobre tromba d'água. A tromba d'água acontece geralmente quando tanto na chuva convectiva quanto na chuva frontal, desculpa, ela é mais comum na chuva frontal, quando tem o choque de frentes. Os ventos formam tipo um tornado. Os ventos dentro da nuvem começam a formar tipo um tornado de circulação. E aí toda a água da chuva é canalizada para um só ponto, como vocês estão vendo na imagem. E aí, aonde que essa água aí descer, nesse volume que ela descer, já era. Alaga, deslizamento, é pesado, tá? Eu queria mostrar o vídeo, pena que não adianta. Se eu clicar aqui, o vídeo fica travando, vocês não veem direito. Então eu vou deixar vocês assistirem em casa e ficarem boquiabertos o que uma tromba d'água acabar de fazer. O exemplo que eu coloquei foi Belo Horizonte, que foi um dos piores que eu vi até hoje. Mas teve outras trombas d'água pesadas aí. Aqui no Espírito Santo de vez em quando tem, mas nossa tromba d'água aqui é muito comum no mar. Nossa tromba d'água é muito comum no mar. Belo Horizonte não teve essa sorte, né? Já que lá nem mar tem, mas tudo bem. Estamos entrando agora no finalzinho de climatologia. Tipos climáticos. Agora vem uma parte complicada da matéria que eu quero que vocês estudem com muita atenção. O nome dos climas e as características que eles têm e a localização. O clima ele pode ser equatorial, tropical, subtropical, também conhecido como temperado.
Semiárido, árido, que é o deserto, mediterrâneo, frio, frio polar, clima da montanha. O grande detalhe é você, além de saber os nomes, saber que eles também têm variação. Por exemplo, quando eu falo clima tropical, eu estou falando qual é o clima tropical? O nosso, aí de Guarapari, de Anchieta, aqui de Vila Velha, que é aquele tropical litorâneo, quente, úmido, ou estou falando do tropical que tem lá em Domingos Martins, Santa Teresa, que é o tropical de altitude? Ou eu estou falando do tropical de Brasília. Lá em Brasília, Goiânia, Mato Grosso do Sul, Goiás, ali, aquela região do centro-oeste brasileiro, é clima tropical, só que lá é tropical típico. O inverno deles é seco. Nosso inverno aqui não é seco, tanto que agora, semana que vem, começa o nosso inverno e olha a chuva. Entendeu? Lá não chove no inverno, é seco, seco, seco. Entendido? Então tem que saber também essas variações. O nome do clima, a localização dele e as características dele. Estudem com muito cuidado essa parte, ok? Uma coisa, eu vou parar a aula basicamente aqui, mas não saem da aula agora, porque essa parte que eu vou explicar agora é muito, muito importante. Eu não vou explicar ela na próxima aula. Tomem muito cuidado. Quando isso cai em prova, faz muito desastre. Eu conheço um monte de aluno que não sabe ler claramente esse gráfico. O nome dele é climograma. O que é um climograma? É um gráfico que é um estudo sobre o clima de uma região. Tome muito cuidado. Preste atenção nele. De um lado dele, que pode ser o esquerdo ou pode ser o direito, não existe uma regra fixa para colocar, vai ter a temperatura, que pode ser em graus Celsius ou em Fahrenheit, os dois são muito usados no mundo. Aqui no Brasil a gente usa o grau Celsius para falar de temperatura. E do outro lado vai estar a pluviosidade. O que é pluviosidade? A quantidade de chuva, em milímetros de chuva, ok? De um lado vai ter os valores em milímetro de chuva, pluviosidade, e do outro lado em graus Celsius, temperatura. Pois bem, aqui embaixo, eu não sei se vocês estão conseguindo ver o meu cursor, o meu botãozinho do mouse, mas embaixo do climograma tem 12 letras, que obviamente, se você tiver uma percepção aí, você vai perceber. O que são essas 12 letras? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Beleza? Muitos até falam desse jeito aqui. Ó. É uma curiosidade que eu vi na internet há pouco tempo. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, Jason, dezembro. Tem a palavra Jason escrita ali. Sinistro isso. Para quem conhece Sexta-feira 13, sabe o que eu estou falando. Aí o que acontece? Os meses do ano. O que tem esses meses do ano? O que é importante nesses meses do ano? Você saber interpretar os valores que estão em cima dele com os dois lados do gráfico. Por exemplo, no mês de janeiro, a temperatura em Toledo, se eu não me engano, Toledo é na Espanha, tá? Estava 5 graus. Em janeiro, 5 graus. Dá para perceber, inverno. Em julho, estava 26, quase 26. Em julho, 27. Tá até escrito lá, 27. Em julho estava 27 graus, verão. E é hemisfério norte, porque o verão está no meio do ano. Nosso meio do ano agora, em julho, é inverno. Olha que interessante. No mês de janeiro, que estava frio, e no mês de dezembro, que também estava frio, 5 graus, a pluviosidade era de 40 milímetros de chuva. Uma das maiores pluviosidades durante o ano. Já em junho e julho, 26, 27 graus, momento mais quente, a pluviosidade chegava só a 10, 4 vezes menos. Por quê? Porque o nome desse clima é clima mediterrâneo. O clima mediterrâneo, o inverno é chuvoso e o verão é seco.
Entenderam? Vocês têm que saber interpretar o climograma para para todos os climas do mundo para saber encontrar a localização dele. Na prova, pode ser que eu ponha o climograma para vocês e pergunte de onde, que cidade ele é. E dou um mapa do mundo mostrando as cidades. Como aconteceu na prova do Enem do ano retrasado, 2018. Ok? Fica a dica. Pessoal, deu o nosso horário. Eu queria agradecer muito a vocês. Lembrando, façam o mais rápido possível o trabalho de vocês de PI. Não deixe para em cima da hora, para não perder ponto por não entregar na data. Se não entregar na data, fica com 0. Tome cuidado com a API. Tem lá no site do blog da escola o documento da API explicando para vocês o que tem que fazer passo a passo. Caso você tiver dúvida, olha aí no chat. Você tem aí meu e-mail no chat, emerson.silva@darwin.com.br. Pode perguntar por lá. Paramos por aqui. Climograma, desculpa. Paramos em climograma. Está faltando ainda uma parte de climatologia, mas semana que vem vamos falar sobre atualidades. Vamos falar sobre violência contra a mulher, intolerância religiosa, terceiro setor e obesidade infantil. Ok? Um grande beijo, um grande abraço. Fiquem aí com Deus. Boa semana. E sexta-feira eu ponho mais coisa lá no chat, lá no blog de vocês, para vocês saberem como vai ser semana que vem.